Nesta aula falaremos dos indicadores de renda fixa. A renda fixa por si só já é uma sopa de letrinhas. LFT, NTNF, CDB, debênture, CRI, CRA. Nossa, é tanta sigla que quando a gente entra nos indicadores é mais uma sopa de letrinhas. E a gente tem uma sopa de letrinhas de um lado, uma sopa de letrinhas do outro lado. A gente tem que ligar os pontinhos para entender qual indicador de renda fixa serve para quê. E essa é mais uma aula, um mini curso de matemática financeira para investimentos que eu estou trazendo aqui para vocês no YouTube. Então faz o seguinte, ó, te inscreve no canal, porque essa é só mais uma aula de um curso que vai ter umas 40 aulas mais ou menos para você de verdade aprender tudo sobre matemática para que você possa investir melhor. Então, os indicadores de renda fixa, a gente tem vários, né? Bom, os indicadores que a gente vai ver aqui nesse vídeo, nessa aula, são a taxa Selic, a taxa DI, o IPCA, IGPM, TR, IMA geral e as outras IMAs que a gente tem também, tá? Bom, a primeira e mais importante é a taxa Selic. Mas antes de entrar na taxa Selic, deixa eu te falar um negócio. Essa aula aqui vai ser separada em duas etapas, tá? Nessa primeira etapa aqui, você vai me acompanhar aqui nos slides, a gente vai ter uma aula mais teórica um pouquinho. E na segunda etapa vai ser justamente uma aula mais prática, a gente vai verificar os investimentos que utilizam cada uma dessas taxas, a gente vai entrar aqui nas contas, vai dar uma olhada aqui, vai dar uma fuçada para ser mais dinâmico e você começar de fato a ligar os tracinhos da nossa sopa de letrinhas, né? Bom, então o primeiro é a taxa Selic. Bom, a taxa Selic, você ouve falar sobre ela em diversos lugares. Só que quando você ouve falar na taxa Selic, é importante você saber que existem duas taxas Selics. Aqui no Brasil, a gente tem o Conselho Monetário Nacional, que é o órgão máximo do Sistema Financeiro Nacional, e ele é responsável por manter a inflação sob controle. E um dos instrumentos de política monetária executados pelo Banco Central é justamente a taxa Selic, porque a taxa Selic e a taxa de inflação são inversamente proporcionais. Isso significa que se a taxa Selic sobe, a inflação começa a cair. Então a gente vai ter lá definido pelo Banco Central, definido mais precisamente por um órgão lá, um comitê do Banco Central, que é o Copom, que é o Comitê de Política Monetária, ele vai definir pra gente um negócio chamado de Selic Meta. É determinado pelo Copom com o objetivo de manter a inflação sob controle. Essa Selic Meta aqui é a meta, né? Só que você sabe que quando a gente trabalha no mercado financeiro ou trabalha em qualquer outro lugar, a meta é um troço praticamente impossível de se alcançar, não é verdade? Então essa Selic Meta aqui, a gente pode dizer, entre parênteses, que ela é mais teórica, porque o Banco Central determina ela, mas todo mundo vai tentar bater a meta, mas não chega lá. O que existe de fato é a Selic Over, né? O over vem de overnight, que é de uma noite para outra. A gente pode dizer, de certa forma, entre eu e você aqui, né? Que essa é uma taxa que a gente chama de fato de efetiva, porque é de fato a taxa de juros que vai acontecer nos investimentos. Então a taxa Selic Over representa a média dos empréstimos diários entre as instituições financeiras lastreadas em títulos públicos federais. Basicamente, isso quer dizer, no bom português, que uma instituição financeira tem um monte de título público federal, vai pegar um dinheiro emprestado com outra e a garantia são aqueles títulos públicos federais, né? E, geralmente, essa taxa aqui gira em torno de 0,10 abaixo da Selic Meta. Então, a meta, no momento que eu gravo esse vídeo, dia 4 de outubro de 2022, a taxa Selic Meta é de 13,75 pontos percentuais. O que acontece é que essa aqui é a nossa meta. E pra gente, a taxa Selic Over hoje está em 13,65%, ou seja, mais ou menos sempre 0,10 abaixo da Selic Meta. O principal tipo de investimento que usa a taxa Selic como referência é o Tesouro Direto, né? A gente tem o Tesouro Direto, que é o Tesouro Selic. Então veja bem, Tesouro Selic usa como base a taxa Selic e é o principal investimento que usa esta taxa aqui como indicador. Muito parecido com a taxa Selic, a gente tem a taxa DI. Então a gente tem a taxa Selic, que é do governo, tem a taxa DI. A taxa DI é calculada com base na média ponderada dos juros utilizados em operações de empréstimos com prazo de um dia, realizado entre instituições financeiras, conhecidas como depósito interbancário. Olha que legal. Quando uma instituição financeira pede dinheiro emprestado para outra e dá um título público federal em garantia, a gente chama de taxa Selic. Quando não dá nenhum título público federal em garantia, a gente chama de taxa DI. E pasmem, como as instituições financeiras no Brasil são muito sólidas, ou seja, o risco delas de quebrar é muito pequeno, até porque são empréstimos de um dia para o outro, a taxa DI é muito parecida com a taxa Selic. Então, normalmente, segue um valor muito próximo à taxa Selic.
Então, normalmente ela vai ter 0,10 abaixo. Então, é mais ou menos a Selic over, legal, a taxa DI. E é muito utilizado em CDBs e outros títulos bancários. Então, governo federal, taxa Selic. Títulos privados, taxa DI. Elas são muito parecidas, a gente vai ver depois na prática. Outros índices, outros indicadores importantes são os indicadores que a gente chama de indicadores de inflação. O principal deles é o IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Esse cara aqui é calculado pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Esse cara aqui, o IPCA, é o índice oficial da inflação do Brasil, porque ele é calculado pelo governo, então o governo leva como indicador oficial. O IPCA vai medir a variação dos preços dos produtos e serviços vendidos para os consumidores finais. É considerado o índice oficial de inflação do Brasil, calculado pelo IBGE, e é muito comum em títulos atrelados à inflação. Agora veja bem, a gente tem dois indicadores, a gente tem o IPCA e a gente tem o IGPM. Só que o que acontece é que em alguns períodos o IGPM ele acaba descolando bastante do IPCA. Então, meio que um consenso de mercado, todo o mercado financeiro começou a utilizar como base o IPCA, que é o índice oficial de inflação do Brasil. Então aqui, tanto os títulos públicos como os títulos privados vão utilizar como remuneração atrelada à inflação o IPCA como indicador. A gente tem também lá o IGPM, que também mede a inflação, né? Esse índice é composto por outros índices. Ele vai ter 60% do índice de preço ao atacado, 30% ao consumidor e 10% da construção civil. Assim, aqui está amplo. O amplo é a mesma coisa que a gente fala de atacado aqui. Então o IPCA, ele mede mais a inflação para as famílias e o IGPM mede mais a inflação do atacado. Só que como a gente fala de investimento, pessoa física aqui normalmente, esse cara aqui, o IGPM é cada vez mais raro nos investimentos. Então, tanto a iniciativa pública como a iniciativa privada acaba usando sempre o IPCA para levar em consideração a remuneração dos títulos atrelados à inflação. Outro indicador, que é pouco usado, mas vale a pena a gente ressaltar, que é a TR. A taxa referencial é utilizada para remunerar três coisas: o FGTS, financiamentos imobiliários e a caderneta de poupança. A TR é obtida através da taxa básica financeira, que é calculada média ponderada das LTNs, que é o Título Público Federal pré-fixado. Então repara que a taxa Selic é o que a gente chama de taxa-mãe da nossa economia. Ela dá origem de todas as outras taxas. Então, taxa Selic meta deriva a taxa Selic over, deriva a taxa DI, deriva a TR. Então, todas as taxas, de certa forma, são derivadas da taxa Selic, que é a taxa básica de juros da nossa economia. E aqui, a gente vai ter caderneta de poupança, financiamentos imobiliários e o FGTS, ok? E por fim, a gente tem a IMA. O que acontece? De certa forma, esses indicadores aqui são todos calculados pela iniciativa pública, né? Pelo Banco Central ou DI, que é uma referência. O que a IMA serve? A IMA é o índice de mercado da Anbima. A Anbima é uma entidade autorreguladora. Ela é muito focada em trazer as melhores práticas para o mercado financeiro. Ela é focada em promover segurança para o investidor, promover informação para o investidor. Ela criou os próprios índices. A IMA, o Índice Geral de Mercado da Anbima, são carteiras formadas por títulos públicos com determinadas variações. Então a gente tem um IMA geral, que é geral, a gente tem o IMA B. Bom, deixa eu te mostrar aqui, ó. Para começar, a gente tem o IMA geral. O IMA geral é composto por todos os títulos da dívida pública. Todos os títulos que tem emissão, que a gente pode comprar, é composto por todos esses títulos aqui. Qual é o resultado? Vai dar um percentual. E aí alguns fundos de investimento, para serem mais transparentes para o cliente, justamente eles vão buscar então que a remuneração, o benchmark, né, o índice que eles vão buscar bater seja a IMA. A gente tem o IMA B, que aborda especificamente os títulos atrelados à inflação, o IMA S sobre os títulos pós-fixados pela taxa Selic e o RFM, títulos pré-fixados como a NTN e LTN. Legal? Essa aqui era a primeira parte da aula, ela era uma parte mais teórica. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui o site de uma instituição financeira. Já vou compartilhar a tela com vocês, vou mostrar aqui o site de uma instituição financeira, eu vou logar aqui na conta, para a gente ver alguns CDBs, que eles vão ser atrelados basicamente ao CDI, a gente vai ver alguns investimentos que vão ser fundos de renda fixa, que eles vão ser atrelados então à IMA, e depois a gente vai abrir lá o site do Tesouro Direto, porque no site do Tesouro Direto a gente vai ver os títulos públicos federais
que eles são justamente lastreados tanto pelo IPCA ou eles são lastreados lá pelo nosso taxa Selic Over, tá? Tô logando aqui na conta, já volto a compartilhar a tela aqui com vocês, só passando aqui os dados de segurança, né? Passando aqui rapidão. Já está logando aqui na conta. Então eu estou aqui dentro da conta de uma corretora de valores imobiliários para mostrar para vocês alguns investimentos de renda fixa aqui, que são justamente atrelados a isso, né? Então a gente pode vir aqui em produtos, renda fixa, e eu vou colocar aqui emissão bancária. Vamos ver o que está ofertando aqui de emissão bancária. Provavelmente a gente vai ter atrelados ao IPCA, teremos os pré-fixados e os pós-fixados, né? Então, você pode ver aqui, ó, rentabilidade ao ano. Quando aparece aqui a rentabilidade ao ano e já tem um percentual estipulado, ó, 14,75%, significa que esse aqui é um título pré-fixado, ou seja, se eu manter esse investimento aqui até o final, eu vou ganhar exatamente essa taxa aqui, tá? Agora, repare esse aqui, ó, CDB Master, juros mensais. Ele está pagando o CDI mais 2,75. Deixa eu abrir uma outra janela aqui, ó. Vamos ver quanto que está o CDI hoje. A gente vai abrir o site da antiga CETIP ou aqui da própria B3, né? O CDI hoje, vamos ver aqui, ó. O CDI over está 13,65. Selic over 13,65, como eu mostrei para vocês, aqui ó, a Selic Meta 13,75. Então significa que nesse investimento aqui, neste momento, lembrando que a taxa Selic Meta vai variar de acordo com as reuniões do cupom, eu vou estar recebendo o CDI, ou seja, eu vou estar recebendo 13,65% mais 2,75%. Lembra que esse aqui são juros compostos, então a gente chama a nossa HP lá, que você já aprendeu essa parte aqui, para a gente multiplicar, né? Então a gente tem 13,65, enter 100, divide 1 mais, enter 2,75, enter 100, divide 1 mais. Multiplica esses dois, 1 menos 100 vezes. Então, este CDB aqui estaria rendendo hoje 16,78% ao ano, considerando de que a taxa DI não vai variar, né? Então a gente tem aqui, ó, outra opção, 124% do CDI, e assim a gente tem várias opções, né? Vamos dar mais uma fuçada aqui, ó, 14,20, 14,20. Deixa eu ver se encontro alguma coisa pré-fixada aqui para você. Se eu não encontrar, eu abro o site de outra corretora, justamente para mostrar, aqui ó, aqui embaixo, aqui a gente tem ó, o IPCA mais 9,98% ao ano, IPCA mais 9,97% ao ano, né? Então você vai vendo aqui que a gente tem várias opções, né? A inflação mais 10% ao ano. É óbvio que esses CDBs aqui do Banco Original, do PagBank, do Banco BMG, são CDBs que têm um risco muito maior do que uma instituição financeira muito grande, como um Bradesco, um Itaú, um Santander, né? Então, o quanto maior o risco, maior tende a ser a rentabilidade, né? Então, aqui a gente teve os três modelos, tá? Atrelado ao DI, a gente teve o pré-fixado e com o IPCA, né? Se a gente abrir aqui um site do Tesouro Selic, no Tesouro Direto, na verdade, né? A gente pode vir aqui em cima em títulos, preços e taxas. O que a gente vai encontrar aqui, ó? Tesouro Selic 2025. Ele está rendendo a Selic mais, ó, uma taxinha aqui, ó. Que isso aqui é um ágio ou um deságio. Vamos fazer uma outra aula para explicar isso aqui para vocês, tá? Próxima aula, inclusive, eu vou falar sobre ágio e deságio do Tesouro Selic. Como a gente sabe se a gente está ganhando mais ou se a gente está ganhando menos do que a taxa Selic, tá? Então temos aqui, ó, pagando taxa Selic. Temos o Tesouro Pré-Fixado, ele paga um juro bem menor, tá? Então lá, a gente tinha títulos pagando 14,65% ao ano de pré-fixado. Aqui, o risco do governo é menor, então ele paga aqui, ó, 11,60%, 11,67%. Aqui pagando o Selic e aqui pagando o IPCA, tá? Deixa eu só voltar aqui no site da XP. Se a gente vir aqui em produtos e procurar aqui renda fixa, fundos de investimento, tá? Vamos procurar aqui em fundos de investimento, fundos disponíveis. E a gente vai encontrar aqui algum fundo que leve a gente a dar uma olhada na IMA. Vamos ver aqui sobre categoria. Renda fixa, pré-fixada ou inflação, tá? Se a gente colocar aqui no detalhe, aqui, a gente investir detalhe, ó. Benchmark IMA geral. Olha que importante, ó, benchmark IMA geral, que é um dos índices da Anbima. A gente já vai dar uma olhadinha sobre eles, né? Deixa eu procurar algum aqui.
Pós-fixado, multimercado, não tem inflação. Eu queria algum de inflação, ó. Inflação. Deixa eu dar um controle. Aqui, ó, inflação, né? BNP Paribas. Opa, volta aqui, ó. BNP Paribas, inflação. XP, inflação, vamos ver esse aqui, ó. Benchmark IPCA. Esse aqui é o benchmark IMAB, ó. Lembra que o IMAB é a carteira da Ambima de índices com títulos pré-fixados, com títulos atrelados à inflação, né? Vamos abrir aqui o site da Ambima, né? IMA Geral. Vamos dar uma busca aqui, ó. Vai abrir aqui o site da Ambima. Deixa eu dar um zoomzinho aqui para vocês enxergarem melhor. E aqui a gente vai ter, ó, o IMA Geral. Qual que é o desempenho do índice? Aqui ele está puxando por padrão um ano, tá? Mas eu posso puxar aqui também qualquer janela móvel. Deixa eu puxar aqui para cima a tela para vocês, ó. Eu posso puxar aqui qualquer janela móvel. Posso colocar o meu aniversário. Posso colocar aqui, por exemplo, ó, 16 de julho de 2021 a 16 de julho de 2022. Quanto rendeu nesse período? Ó, IMAB rendeu 4,47 no período, com uma variação mensal de 0,02, né? E variação diária maior, 0,19, né? E aqui a gente tem os outros índices, né? Esse link é bem bacana, porque ele fala sobre as várias IMAs, né? Tem a IMA geral, a IMA C, a IMA S, né? Como cada uma se posiciona. A IRF, né? Que fala sobre os títulos pré-fixados. Então, esses caras aqui são os nossos títulos pré-fixados. Esses aqui são os da inflação e esses aqui são os Selic, né? E aí cada uma dessas carteiras tem algum vencimento diferente. A gente pode rodar aqui para baixo, ó, a gente pode ver, ó, IMA geral, todos os títulos. IMA geral XC, né? Ou seja, tá tirando uma coisa. IRFM, né? Que tira IRFM, né? Que é pré-fixados. Aqui, ó, os vencimentos, a IMAB, que considera só a inflação. Enfim, tem bastante coisa para vocês fustecarem aqui, darem uma aprofundada, mas eu acho que o conceito geral aqui, basicamente, eu cobri para vocês. Então, próxima aula, fazer uma aula sobre ágio e deságio, como você saber se você está ganhando ou perdendo dinheiro aqui com títulos públicos federais ou com outros investimentos. Espero que vocês tenham gostado, dá um like nesse vídeo, te inscreve no canal, que é só mais um vídeo desse nosso curso imenso sobre renda fixa, sobre matemática financeira para investimentos. Um beijo, bons investimentos, até a próxima e tchau!